Parashá Pinhas. Hashem recompensa Pinhas. Você acha que Bnei Israel ficaram gratos a Pinhas por ele ter corajosamente matado Zimri, que trouxeram uma mulher midianita para o acampamento? Eles admiraram seu heroísmo? De jeito nenhum. Pelo contrário, rumores maldosos sobre Pinhas começaram a se espalhar pelo acampamento. Os mais agitados eram os membros da tribo de Zimri, Shevet Shimon. Afinal, Pinhas havia matado o seu nascido. Quem deu a Pinhas o direito de matar um líder do povo judeu? Que ele pensa que é para cometer tal ato? Os homens da tribo de Zimri reclamavam com o restante de Bnei Israel. A mãe de Pinhas descende de Itro. Itro era um sacerdote de ídolos antes de se tornar judeu. Como Pinhas teve a ousadia de matar um nascido? Quando Hashem viu tantos judeus criticando Pinhas, ele ordenou que Moshe anunciasse em seu nome: se Pinhas não tivesse matado Zimri, eu teria destruído Bnei Israel. Foi Pinhas quem salvou a nação da destruição. É verdade que ele é descendente de Itrou, pelo lado materno, mas ao mesmo tempo seu pai é Elazar, ben Aharon. Pinhas é um valoroso neto de Aharon. Assim como Aharon certa vez impediu que uma praga se espalhasse ao oferecer Ketoret, também Pinhas evitou que uma praga exterminasse os judeus. Hashem continuou: pelo contrário, Pinhas merece uma grande recompensa. Ele não pensou em sua própria segurança ao matar Zimri, o nascido, e Cosbe, a princesa midianita, porque tudo o que importava era colocar um fim no Hihul Hashem. Eu o recompensarei tanto nesse mundo quanto no Olam Rabá. Até agora, Pinhas era somente um Levi. Ele agora será um Cohen. Depois que Pinhas se tornou um Cohen, os judeus não podiam mais falar: Pinhas é descendente de um idólatra. Ele não merece se tornar um Cohen. Hashem acrescentou: muitos Kohanim Gedolim descenderão de Pinhas. A promessa de Hashem se concretizou. Entre os Kohanim Gedolim, que o serviam tanto ao primeiro quanto ao segundo Beit HaMikdash, a maioria descendia de Pinhas. Hashem também prometeu: Pinhas terá uma vida muito longa. De fato, Pinhas ainda estava vivo na época dos juízes, 400 anos depois que os judeus entraram em Eretz Israel. Nossos sábios explicam que a promessa de Hashem significava: Pinhas jamais morrerá. Pinhas se tornou um anjo e viveu para sempre. De acordo com os ensinamentos secretos da Torá, Pinhas e Eliahu Hanavi são a mesma pessoa. Eliahu nunca morreu. Ele foi levado vivo para o céu. Como isso aconteceu? Na história do livro de Melachim, Reis. Como o Navi Eliahu subiu vivo para o céu. Hashem disse a Eliahu Hanavi: é hora de você deixar essa terra. Você não morrerá. Ao invés disso, eu levarei você vivo para o céu. Eliahu não quis revelar a mensagem de Hashem ao seu melhor aluno, Elisha. Mas Elisha sabia sobre isso, pois Hashem havia lhe dito: por favor, não fique comigo, Eliahu implorou ao seu aluno. Como ele era muito modesto, Eliahu não queria que seu aluno visse a grande honra que ele receberia ao ser levado vivo para o céu. Mas Elisha insistiu: eu acompanharei você aonde quer que vá. Ambos andaram até o lugar que Hashem ordenou a Eliahu. Alguns dos alunos de Eliahu, que também eram profetas, foram ao encontro deles. Você sabia que hoje Hashem levará nosso Rebbe Eliahu de nós? Eles perguntaram a Elisha. Eles também sabiam disso por meio de profecia. Silêncio, Elisha os advertiu. Eliahu não quer que falemos sobre isso. Eliahu e Elisha atravessaram o rio Jordão. Eliahu queria atravessar o rio sozinho, para que Elisha não visse como Hashem o levaria para o céu. Mas Elisha se recusou a se separar de seu Rebbe. Eliahu dobrou seu casaco e bateu com ele nas águas do Jordão. Imediatamente o rio se abriu, e ambos o atravessaram em terra seca. Então Eliahu disse a seu aluno: antes de eu ir, você pode me fazer um pedido. Elisha disse: por favor, peça a Hashem que me dê o dobro do poder da profecia que você possui. Esse é um pedido muito difícil, respondeu Eliahu. Não tenho certeza de que Hashem irá conceder. Eis aqui um sinal. Se você vir como eu fui levado para o céu, você saberá que seu pedido foi realizado. Enquanto caminhavam, eles discutiam Torá. O anjo de Hashem, que deveria levar Eliahu para o céu, apareceu.
mas ele não podia levar Eliahu enquanto ele estivesse ensinando Torá. De repente, cavalos de fogo e uma carruagem apareceram e separaram o professor de seu aluno. Então Eliahu foi levado para o céu em meio a uma forte ventania. Quando Elisha viu isso, ele gritou: meu pai, você ajudou os judeus com suas tefilotes em suas guerras contra os inimigos, mais do que um exército de cavaleiros. Elisha chamou seu rebe de meu pai. Eliahu ensinou Torá a ele, e um professor de Torá é como um pai. Elisha rasgou suas roupas, já que a pessoa deve agir assim quando seu rebe falece. Elisha pegou o casaco de Eliahu, que havia caído enquanto ele subia para o céu. Ele bateu nas águas do Jordão com ele, exclamando: Hashem, o Senhor me prometeu o dobro do poder profético de Eliahu. De repente, o milagre aconteceu. As águas do Jordão se abriram para Elisha, tal como acontecera com Eliahu. Os alunos de Eliahu estavam do outro lado do rio. Ao verem o milagre, eles disseram: o espírito de Hashem repousa em Elisha. Eles se aproximaram dele e se curvaram. Depois da morte de Eliahu, Ruach HaKodesh deixou os outros alunos. Eles, de repente, não tinham mais certeza do que havia acontecido com Eliahu. Será que ele realmente deixara esse mundo? Eles disseram a Elisha: vamos mandar um grupo de 50 alunos ir procurar Eliahu. Talvez o espírito de Hashem tenha o carregado para longe, e nós o encontraremos em algum lugar escondido. Elisha discordou: não faz sentido fazer uma busca. Os alunos insistiram. Finalmente, Elisha concordou. Não queria que pensassem que ele se recusava a procurar por Eliahu, porque mal podia esperar para honrar o lugar de seu rebe. Por 3 dias, um grupo de alunos procurou por todo o país. É claro que Eliahu não foi encontrado. O que realmente aconteceu com Eliahu? Ele foi transformado em um anjo. De tempos em tempos, Eliahu Hanavi aparece na terra e se revela grande Sadiquim. Antes da redenção final, Eliahu Hanavi aparecerá e anunciará a chegada de Mashiach. Como Pinhas e Eliahu fizeram a paz entre Hashem e Bnei Israel. Ele foi escolhido para futuramente anunciar a chegada de Mashiach, quando a paz reinará para sempre. Os midianitas são os inimigos de Bnei Israel. Depois de recompensar Pinhas, era hora de punir aqueles que fizeram Bnei Israel pecar. Hashem disse a Moshe: os midianitas são seus inimigos. Eles enviaram suas filhas para fazer com que os judeus pecassem. Aquele que faz com que o outro peque é pior do que o assassino. Ele faz com que o pecador perca sua porção no Olam Rabá. Os midianitas estão furiosos porque sua princesa Cosbi foi morta. Eles estão tramando maneiras perversas de se vingar. Você terá que guerrear contra eles, mas antes eu quero que você conte por Bnei Israel. Bnei Israel. Bnei Israel são contados no deserto. Como explicamos em Parashá Bad Mitzvah, Bnei Israel foram contados um mês depois da inauguração do Mishkan. Agora, quase 40 anos depois, Hashem novamente ordenou a Moshe: conte Bnei Israel. Qual a razão para essa ordem? Número 1. Existe uma parábola que nos ajuda a entender esse assunto. Certa vez, um rebanho de ovelhas foi atacado por um lobo. O lobo conseguiu matar várias ovelhas. Depois de se livrar do lobo, o pastor quis saber quantas ovelhas haviam restado, pois elas lhe eram muito queridas. Assim ele as contou. Da mesma forma, lobos, como os perversos Bilã e Balaque, fizeram com que Bnei Israel pecasse. Como resultado, muitos judeus morreram em uma praga. Agora Hashem queria saber quantos judeus sobreviveram à praga. Esses judeus estavam livres de pecados e, portanto, eram muito queridos por Hashem. Foi por isso que ele os contou. Número 2. Bnei Israel estavam quase na fronteira de Eretz Israel. Logo a terra seria dividida entre eles. A contagem era necessária para saber quantas pessoas receberiam uma porção da terra. Hashem contou a Moshe e ao filho de Aharon, Elazar, que se encarregassem da contagem. Todos os homens entre 20 e 60 anos de idade seriam contados por meio da oração de uma moeda de meio shekel. Os levinos seriam contados separadamente. Eles seriam contados a partir de um mês de vida. O que a contagem mostrou? Elazar somou os números de cada shevet. O total foi de 601.730 homens. Essa soma não era muito maior do que a encontrada em Parashá Bad Mitzvah. Shevet Shimon totalizara 59.300 homens, na contagem em Bad Mitzvah.
Agora havia somente 22.000 homens. Cerca de 37.000 deles morreram, vários deles na praga que se seguiu a Haverá de Zimri. Hashem os puniu por terem servido ao ídolo Baal-Peor. A Shevet que mais cresceu foi Menache. Shevet Levi permanecia pequeno. Ela tinha apenas 1.000 homens a mais do que na primeira contagem. Vários Levim foram punidos com a morte por não terem dado a devida honra a Aharon. Somente uma mulher foi mencionada pelo nome na listagem da família da Shevet Asher. O nome da filha de Asher era Serah. Essa mulher foi mencionada por causa de sua retidão e de seus bons atos. Serah mereceu entrar em Eretz Israel e viver lá por muitos anos. As filhas de Tselophehad pedem uma porção da terra. Quando Bnei Israel se aproximaram de Eretz Israel, Hashem disse a Moshe: a terra será dividida entre os homens de cada Shevet. 5 irmãs da Shevet Menache ficaram tristes ao escutar isso. Seus nomes eram Mahla, Noa, Cogla, Milca e Tzar. Seu pai, Tselophehad, morrera sem deixar um filho. Todas elas eram ainda solteiras, pois, embora estivessem buscando maridos especialmente justos e sábios, ainda não haviam tido sucesso em sua busca. Elas disseram uma à outra: por que devemos perder nossa porção em Eretz Israel? Moshe nos disse que somente homens receberão uma porção da terra. Como não temos irmãos, a porção de nosso pai será dada aos nossos tios. Nós também amamos Eretz Israel, queremos nossa porção ali. Em nome de nosso pai, vamos perguntar a Moshe se ele pode nos dar a porção de terra do nosso pai. Uma das irmãs ia ao Beit HaMikdash todos os dias para escutar os ensinamentos de Moshe. Um dia ela disse às suas irmãs: hoje Moshe ensinou as leis de Ibum. Se um homem morre sem deixar filhos ou filhas, sua esposa se casa com o irmão de seu marido. O filho que nasce desse casamento é uma lembrança ao nome do primeiro marido. As outras irmãs sugeriram: nosso pai morreu sem deixar um filho, que a nossa mãe então se case com o nosso tio. Se nascer um filho dessa união, ele herdará a propriedade de nosso pai, e o nome de nosso pai não será esquecido. Nossa mãe não pode fazer isso, explicou a irmã estudiosa, que havia escutado a explicação de Moshe. Somente uma mulher que não tem filhos nenhum pode se casar com o irmão de seu marido. Como nossa mãe tem filhas, ela não pode se casar com o nosso tio. As outras irmãs responderam: se somos consideradas descendentes de nosso pai, assim como filhos, devemos receber então sua porção da terra. Todas elas decidiram: vamos falar com Moshe e perguntar a ele. As filhas de Tselophehad foram até o Beit HaMikdash de Moshe. Beit HaMidrash de Moshe. Os líderes da nação, Moshe, Eleazar, o Cohen Gadol, que ficou no lugar de Aharon depois da morte desse, e os juízes do Sanhedrin estavam todos lá. As moças estavam envergonhadas em falar com esses grandes líderes, mas isso não as deteve. Nós somos as filhas de Tselophehad. Elas explicaram a Moshe e a Eleazar. Nosso pai morreu no deserto. Ele não era um dos seguidores de Cora, nem era um dos espiões que foram punidos e não receberam uma porção na terra. Nosso pai tinha direito à sua porção. Nós achamos que merecemos uma porção dupla, porque nosso pai era um primogênito. Moshe, você mesmo ensinou que um primogênito recebe a porção dupla. Moshe respondeu: a terra será dividida somente entre os homens. Mulheres não receberão uma porção. Ao ouvir isso, as filhas de Tselophehad protestaram: então permita que nossa mãe entre em um casamento de Ibum com nosso tio. Se o filho nascer dessa união, ele herdará a terra de nosso pai. Isso não pode ser, respondeu Moshe. Sua mãe não pode se casar com seu tio, ela já tem filhas. As filhas de Tselophehad argumentaram: se filhas carregam o nome do seu pai, elas também não deveriam receber sua herança? Espere até que eu pergunte a Hashem. Moshe respondeu. Então, ele não conseguia se lembrar da halahá. Por quê? Uma explicação é que Moshe estava sendo punido. Quando Moshe nomeou os juízes, ele os instruiu: se surgir alguma questão muito difícil para vocês, tragam a mim. Eu darei a resposta. Com essas palavras, parecia que Moshe estava se gabando. Hashem disse: Moshe, você acha que conhece todas as respostas? Eu mostrarei que não.
Agora Hashem estava mostrando a Moshe que, por vezes, até ele não sabia a lei. Hashem disse a Moshe: as filhas de Selofehad estão certas. A Paraxá foi escrita em minha Torá nos céus exatamente como elas disseram. Dê a elas a porção de seu pai em Eretz Israel, uma porção dupla reservada a um primogênito. Essa é a lei para todas as gerações. Se um homem não tem filhos, suas filhas herdarão a propriedade. A história das filhas de Zelofehad nos mostra quando as mulheres da geração de Moshe amavam Eretz Israel. Portanto, Hashem as recompensou, concedendo a elas os recursos de entrar na terra. Diferente dos homens, as mulheres da geração de Moshe não morreram no deserto. Moshe pede a Hashem que nomeie um líder para ficar em seu lugar. Depois que Moshe bateu na pedra de Merivá, Hashem lhe disse que ele morreria no deserto. Moshe não entraria em Eretz Israel. Ainda assim, quando Hashem falou com Moshe sobre as filhas de Zelofehad, ele o instruiu: dê-lhe sua porção na terra. Moshe pensou: Hashem quer dizer que eu mesmo devo dar a porção delas? Será que ele permitirá que eu entre na terra? Uma faísca de esperança brilhou no coração de Moshe. Seria possível que ele teria permissão de entrar na Terra Santa? Não, Moshe, Hashem falou. Não tenha falsas esperanças. Você não terá permissão de entrar. Você somente verá Eretz Israel de cima, do topo do Har Nebo, antes de falecer. Ao ouvir que sua morte estava próxima, Moshe ficou preocupado. O que acontecerá ao meu povo depois que eu morrer? Quem cuidará dele? Ao ouvir sobre sua morte, Moshe, o pastor fiel, tinha como única preocupação o bem-estar de seu rebanho, o povo judeu. Por favor, Hashem, ele rezou, nomeie um bom líder para ficar em meu lugar. Ele deve ser sábio e corajoso, deve ser temente ao Senhor e merecer guiar Bnei Israel. Moshe esperava que Hashem escolhesse um de seus filhos, Gershom ou Eliezer, como novo líder. No entanto, Hashem lhe disse: eu já escolhi o novo líder. Ele é maior que seus filhos e que todos os outros judeus. Ele é o seu aluno Yehoshua. Ele estudou Torá com você dia e noite. Yehoshua era conhecido como Yehoshua bin Nun. Você sabe por quê? Uma explicação é que a palavra Nun em aramaico significa peixe. Assim como o peixe nunca deixa água, também Yehoshua nunca deixava o Bnei Hamikdash de Moshe. A Torá chama o aluno que está sempre imerso nas águas da Torá de Yehoshua, o peixe. Nosso patriarca Jacob já sabia, por Ruach HaKodesh, que Yehoshua bin Nun, Yehoshua o peixe, guiaria Bnei Israel para a terra. Ele deu aos seus netos Menashe e Efraim a seguinte bênção. Essas palavras significam que eles se tornem tão numerosos quanto peixes na terra. As palavras também significam aquele cujo nome é peixe, Yehoshua da Shevet Efraim, guiará Bnei Israel para a terra. Hashem tinha outro motivo para escolher Yehoshua como líder. Ele era o mais humilde dos alunos de Moshe. Hashem disse a Moshe: Yehoshua entra no Beit HaMidrash cedo pela manhã e sai tarde da noite. Ele organiza os assentos para os professores e alunos. Uma vez ele o serviu com todo o seu vigor e ele se tornou maior do que todos os outros eruditos da Torá e será recompensado com a liderança. Ele honrará sua família, embora seus filhos não se tornem líderes. Ele virá até o seu sobrinho Elazar, filho de Aharon, o Cohen Gadol, para consultar os Urim e Tumim. Os Urim e Tumim continham o nome sagrado de Deus dentro do Roshem, Mishpat, peitoral. Ele fazia as letras do Roshem brilhar em resposta às perguntas apresentadas a ele. Moshe nomeia Yehoshua. Hashem ordenou a Moshe: quando você nomear Yehoshua, diga a ele quão afortunado ele é por ter sido escolhido para liderar os filhos de Hashem. Coloque sua mão sobre sua cabeça para transferir sua grandeza para ele. Diga a ele para que fale ao povo enquanto você ainda estiver vivo. Dessa forma, eles o aceitarão. Moshe informou a Yehoshua que ele seria o próximo líder. Embora seus filhos não tenham sido escolhidos, Moshe nomeou Yehoshua com alegria verdadeira, do fundo do seu coração, pois ele sabia que essa era a vontade de Hashem. Quando Yehoshua ouviu que seria o próximo líder de Bnei Israel, ele se recusou. Eu sou apenas um servo, ele disse a Moshe. Eu não mereço ser um rei. Mas Moshe respondeu: o filho de Yosef, Efraim, seu antepassado, também era modesto. E
É por isso que Jacó profetizou que eles tornariam um grande tribo. Por causa de sua humildade, você merece levar Bnei Israel para a Terra Santa e dividi-la entre eles. Saiba que os líderes do povo judeu receberão uma recompensa muito especial no Olam Rabá. Hashem disse a Moshe para colocar somente sua mão direita sobre a cabeça de Yehoshua. Mas Moshe, que queria cumprir a ordem de Hashem da melhor maneira possível, com alegria colocou ambas mãos sobre a cabeça de seu discípulo. Assim que Moshe colocou suas mãos sobre Yehoshua sentiu o espírito de Hashem tomando conta dele. Ele estava preenchido com a sabedoria necessária para liderar o povo. Hashem então ensinou a Yehoshua como pronunciar o grande nome de 4 letras de Hashem. Ele também lhe ensinou os segredos profundos da Torá. Depois ele vestiu Yehoshua com belas vestes. O Midrash nos conta mais sobre isso. O Midrash nos conta a grande honra que Moshe deu a Yehoshua ao nomeá-lo. Moshe ordenou que um anunciador divulgasse a notícia pelo acampamento de Bnei Israel. Um novo líder foi nomeado. Hoje ele dirigirá o povo. Venham e ouçam. Moshe vestiu Yehoshua com um belo manto e colocou uma coroa em sua cabeça. Tanto o manto quanto a coroa foram dados a Moshe dos céus. Moshe fez com que Yehoshua se sentasse em um trono de ouro e chamou Caleb ben Jefuné para seu ajudante de Yehoshua. Sua tarefa seria explicar as palavras de Yehoshua para que o povo pudesse entendê-lo com clareza. Bnei Israel se reuniram. Moshe se sentou com o restante do povo como um aluno diante de seu rebbe. Todos ouviram enquanto Yehoshua ensinava a Torá. Moshe concedeu essa honra a Yehoshua todos os dias por cerca de um mês, antes de sua morte. Diariamente, Moshe vestia Yehoshua com mantos majestosos e colocava uma coroa sobre sua cabeça. Bnei Israel viram isso e honraram Yehoshua como novo líder. Apesar dessa grande honra, Yehoshua não se tornou arrogante. Hashem dá leis de korbanot, sacrifícios. No final dessa paraxá são dadas as leis sobre korbanot. Nós aprendemos as leis sobre Korban Talmid, o sacrifício diário, e sobre as oferendas de Musaf. Nós agora explicaremos o que eram esses Korbanot. O sacrifício diário de Talmid. Hashem ordenou, todas as manhãs os Kohanim oferecerão um cordeiro no Misbeah. Depois de abatido, esse cordeiro será completamente queimado, como uma oferenda de olá. Ele deve ser acompanhado por uma oferenda de minchá, farinha, e uma oferenda de nessar, vinho. Essa é a oferenda de Talmid matinal. Os Kohanim oferecerão outro cordeiro com uma minchá e um nessar à tarde. Essa será a oferenda de Talmid vespertina. Esses 2 korbanot eram oferecidos no Misbeah todos os dias, inclusive no Shabat. A comunidade pagava pelas oferendas diárias com moedas de meio shekel, que eram recolhidas uma vez por ano. Um grupo de Kohanim, Levim e Israelim, representando a comunidade, ficavam próximos enquanto os Korban Talmid eram oferecidos. O Midrash nos conta o que o Korban Talmid nos lembra. Nosso patriarca Avraham queria sacrificar seu filho Isaac no Har HaMoriah, conforme Hashem ordenara. Mas no final ele não teve que abater seu filho como oferenda de olá. Ele procurou um animal para tomar o lugar de Isaac. Hashem preparou um cordeiro em uns arbustos próximos. Avraham o encontrou e ofereceu no Misbeah. Ao abatê-lo, ele rezou, por favor, Hashem, considere como se eu tivesse abatido meu filho. Ao queimar o cordeiro, ele rezou, por favor, Hashem, considere como se eu tivesse queimado meu filho. Naquele momento, Hashem disse, eu ordenarei ao povo judeu que ofereça 2 cordeiros diariamente como sacrifício de olá. Dessa forma, eu recordarei os erros da Akedah de Isaac e perdoarei o povo judeu por seus pecados. O Talmid da manhã expia pelos pecados que os judeus cometeram na noite anterior. O Talmid da tarde expia pelos pecados cometidos durante o dia. O que eram as oferendas de Musaf? Em Shabat, Rodesh e em cada dia de Yom Tov, oferendas extras eram trazidas pela comunidade. A palavra Musaf significa adicional. Esses dias sagrados, Hashem ordena que korbanot extras foram adicionados a oferendas diárias de Talmid. Dia, Shabat, oferenda de Musaf, 2 cordeiros. Rosh Chodesh, 2 touros, 1 carneiro, 7 cordeiros como oferendas de olá, um bode como oferenda de hatat, pecado. Cada um dos 7 dias de Pêssego,
2 touros, um carneiro e 7 cordeiros como oferendas de olá, um bode como oferenda de ratat, pecado. Shavuot, 2 touros, um carneiro e 7 cordeiros como oferendas de olá, um bode como oferenda de ratat. Rosh Hashanah, um touro, um carneiro, 7 cordeiros como oferendas de olá, um bode como oferenda de ratat, mais todas as outras oferendas de Rosh, já que Rosh Hashanah também é Rosh. Yom Kippur, um touro, um carneiro e 7 cordeiros como oferenda de olá, um bode como oferenda de ratat. Sukkot, o primeiro dia, 13 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros como oferendas de olá e um bode como oferenda de ratat. O segundo dia, 12 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros como oferendas de olá e um bode como oferenda de ratat. No terceiro dia, 11 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros como oferenda de olá e um bode como oferenda de ratat. No quarto dia, 10 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros como oferendas de olá, um bode como oferenda de ratat. No quinto dia, 9 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros como oferendas de olá e um bode como oferenda de ratat. No sexto dia, 8 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros como oferenda de olá e um bode como oferenda de ratat. No sétimo dia, 7 touros, 2 carneiros, 14 cordeiros como oferenda de olá e um bode como oferenda de ratat. Shemini Atzeret, um touro, um carneiro, 7 cordeiros como oferenda de olá e um bode como oferenda de ratat. Comentários sobre as oferendas de Mussaf. Você notará que todos os sacrifícios de olá, de Mussaf e de Yom Tov consistem dos mesmos 3 animais, touros, carneiros e cordeiros. Shabat era uma exceção, somente cordeiros eram oferecidos. Por que esses 3 tipos? Eles nos lembram o mérito de nossos 3 grandes patriarcas. Touros nos fazem lembrar de Abraão. A Torá nos conta que Abraão corria rápido até o seu gado para oferecer o melhor carne aos seus hóspedes. Carneiros nos faz lembrar de Isaac. Um carneiro foi oferecido no Har Moriá em seu lugar. Cordeiros nos faz lembrar de Jacó. A Torá nos conta que ele separou grupos de ovelhas do rebanho de Lavã para receber como pagamento. Compare as oferendas de Mussaf de Shabat com as oferendas de Yom Tov. As de Mussaf de Shabat são muito menores. Elas consistiam em apenas 2 cordeiros. Nossos sábios explicam isso com uma parábola. Um rei ordenou que seus servos preparassem uma refeição para seus filhos. Os servos assim o fizeram, e as crianças comiam. Depois o rei ordenou: agora sirvam a minha refeição. O que Vossa Majestade deseja comer? Perguntaram seus servos. O que vocês deram a meus filhos? O rei perguntou. 2 tipos de comida, responderam os servos. Então eu terei o mesmo, ordenou o rei. Não quero mais do que os meus filhos receberam. Da mesma forma, Hashem costumava dar a Bnei Israel uma porção dupla de mã, a cada era de Shabat, para ser comido no dia seguinte. Ele ordenou que no Shabat também lhe fosse oferecida uma porção dupla da oferenda diária de Talmid. 2 cordeiros para Talmid e 2 cordeiros para Mussaf. Hashem se juntou a Bnei Israel em suas refeições de Shabat. Você verá no quadro que o Mussaf de Pessa e de Shavuot é exatamente o mesmo. No entanto, o Mussaf de Sukkot é diferente. O número de touros diminui em 1 a cada dia, mas o número de cordeiros permanece o mesmo. Some todos os touros oferecidos em Sukkot. Você terá um total de 70. Os 70 touros representam as 70 nações do mundo. Elas são comparadas a touros, que são animais muito fortes. Os korbanot de Sukkot trazem bênçãos para as 70 nações do mundo. Por causa dessas oferendas, Hashem dá chuva ao mundo. Ao mesmo tempo, a cada dia de Sukkot é oferecido um touro a menos. Isso é um sinal de que no futuro as nações diminuirão. O cordeiro simboliza o povo judeu. Ele é um animal pacífico e dócil. O número de cordeiros oferecido a cada dia de Sukkot é de 14. Ele permanece o mesmo. Isso nos mostra que, embora as nações do mundo nos ataquem, eles não nos destruirão. O povo judeu sobreviverá até a época de Mashiach. O Mussaf de Shemini Atzeret é muito pequeno. Hashem nos deu o Yom Tov de Shemini Atzeret como um dia extra depois de Sukkot. Hashem é como um pai que não quer que os filhos vão embora. Ele não quer que Bnei Israel pense. Hashem nos manteve no Beit HaMikdash mais um dia porque ele quer mais korbanot. Portanto, os korbanot Mussaf de Shemini Atzeret é pequeno.
A importância dos korbanot. Os korbanot oferecidos no Beit HaMikdash traziam bênçãos para o mundo. Toda melachá, trabalho, necessário para os korbanot era permitido ser feito no Beit HaMikdash em Shabat e Yom Tov. Moshe disse a Bnei Israel: antes de todo Yom Tov, vocês devem estudar as leis de cada um deles. Cuidem-se para oferecer os korbanot adequados. Por meio desses korbanot, Hashem recorda seus méritos. O que fazemos hoje quando não podemos oferecer as oferendas de Musaf, de Shabat, Kodesh Kodesh e Yom Tov? Nós temos dois substitutos. Número 1, nós rezamos um Shemoneh Esrei extra, que é chamado de Musaf. Nele, nós mencionamos as oferendas que eram trazidas naquele dia no Beit HaMikdash. Por exemplo, no Shemoneh Esrei de Musaf de Shabat, nós dizemos: a oferenda de Musaf de Shabat consiste em 2 cordeiros perfeitos de 1 ano de idade. Pedimos a Hashem que aceite nossa tefilá no lugar do Korban Musaf. Em Rodesh Rodesh e Yom Tov, nós lemos na Torá a seção que trata do Korban Musaf do dia. Hashem aceita nossa leitura da Torá no lugar do Korban Musaf. Esperamos pelo dia em que Beit HaMikdash será construído. Então, a cada Pêssah, Shavuot e Sukkot, nós viajaremos para Jerusalém e veremos os Kohanim oferecendo os korbanot daquele Yom Tov.